Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós já tivemos a Copa do Mundo, já iniciou, meus amigos. Estamos no clima e hoje aconteceu a primeira partida entre Equador e Catar. 2-0 para o Equador, tá? Um jogo que a gente, claro, não é aquela partida de grande expectativa, mas que acabou nos reservando alguns detalhes bem interessantes. A gente vai traçar o que aconteceu nesse jogo e também o que esperar para as partidas desta segunda-feira, também alguns jogos bem interessantes, é clima de Copa e aí esquece, a gente vai trazer tudo para vocês. Então vem comigo, chega mais, eu sou o Luiz Eduardo, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom galera, vamos lá, né? Primeiro, nessa partida entre Catar e Equador ficou bem claro que a gente já tem dois pontos a destacar, por sinal bem relevantes. Primeiro que o time do Catar é inqualificável, né? Poxa, o Catar, todo mundo já esperava, nos 3 jogos, 3 derrotas. A tendência é essa. Tudo que sair desse ponto, pelo menos na minha opinião, é fora da curva, algo que não se espera. O time do Catar tem muitos jogadores assim com uma qualidade técnica bem inferior dos demais, né? E logo de cara já teve ali um pênalti que foi marcado corretamente a favor do Equador. E aí o Ener Valencia, que foi o destaque do jogo, ele fez o primeiro e também o segundo gol, uma bela cabeçada, né? O segundo gol. Que por sinal esse jogador equatoriano, ele chegou à marca de 5 gols em 4 jogos de Copa, uma média superior a 1 gol por jogo. E esse time do Equador, ele é bem organizado, tá? Não é qualquer seleção por aí que simplesmente manda chutão e seja o que Deus quiser. Pelo contrário, é a equipe que trabalha bem a bola. É claro que nos próximos jogos, os próximos adversários do grupo vão exigir um pouco mais. Mas nós também temos que ressaltar que o Equador tem as suas valências, tem os jogadores de qualidade e um deles é o Ener Valencia, que já de cara marca os 2 gols. Será que é candidato, né, a artilheiro da competição? Isso a gente precisa ver. E o Equador, sim, pelo menos na minha percepção, nesse grupo A, vai brigar ponto a ponto com Senegal para tentar avançar. Eu acho que a Holanda, como está em outro patamar, tem uma seleção bem mais qualificada, com nomes como Van Dijk, Depay e etc., já está num outro estágio, né? Já não vou dizer que já está classificada, mas pelo menos na minha projeção a Holanda vai passar sem maiores dificuldades por esse grupo e aí vai ficar na disputa entre Equador e Senegal para quem avança no segundo lugar. E o Equador tem que comemorar não só por ter construído uma vitória convincente contra o Catar na estreia, onde quem sabe poderia até ter sido complicado, como também Senegal perdeu seu principal jogador, que é o Mané. Então a gente também tem que ressaltar esse ponto aqui, né? Detalhe, nesse grupo A, Equador, Holanda, Senegal e Catar. Quem avança? Na minha percepção, eu acredito que o Senegal e também a Holanda, né? Eu estava tentando escapar, assim, quer dizer, acreditar nesses dois, mas eu acho que o Equador vai causar dificuldades e realmente é bem complicado, especialmente a palpitar nesse segundo que avança, né, no grupo. Então vai ser realmente uma disputa bem interessante entre Equador e Senegal. E eu acho que, inclusive, o Equador vai acabar passando. E o jogo decisivo, a tendência é essa, vai ser entre Equador e Senegal. Nesta segunda-feira, nós vamos ter alguns jogos interessantes, como Inglaterra e Irã, a estreia da equipe do Gareth Southgate, né, contra o Irã, que, inclusive, na Copa passada, estava vendo, inclusive, uma reportagem, teve uma vitória, um empate e uma derrota, num grupo que tinha Portugal e Espanha, né? Então, Portugal e Espanha, segundo a informação lá dos jornalistas, passaram com 5 pontos, e o Irã passou com 4, né? Então bem embolado o grupo e quem sabe o Irã pode acabar causando dificuldades. Eu lembro que em 2014, o Irã perdeu ali praticamente nos últimos lances da partida para a Argentina, que foi vice-campeã naquela ocasião, com o golaço do Messi. Então o Irã vem causando dificuldades para os seus adversários. A Inglaterra tem uma base da Premier League, mas que conta com jogadores de outros países, né, digamos assim, que disputam pelos seus clubes em outros países, como é o caso do Bellingham, né, o caso mais emblemático. Mas a Inglaterra tem uma geração muito interessante que precisa, né, ter uma atenção especial. 4 colocado na última Copa do Mundo, então a gente tem que também dizer que essa seleção do Gareth Southgate é repleta de talentos. Se o Foden está em grande fase no Manchester City, o Harry Kane dispensa comentários, o Rashford no Manchester United, o Grealish não está lá nos seus grandes momentos no Manchester City, mas a gente vai dizer que o repertório ofensivo da seleção inglesa são de jogadores jovens, relativamente jovens, que disputam a liga mais competitiva do mundo, que é a Premier League, e essa situação se aplica aos laterais, aos defensores, ao meio de campo e também aos goleiros. E, querendo ou não, tem um certo entrosamento, porque como os caras eles estão acostumados a se enfrentar, ou às vezes jogam até no mesmo time, isso facilita sem dúvidas, né?
Mas o Southgate também é impressionado até pelos resultados recentes, né, da Inglaterra, onde a seleção acabou sendo rebaixada da Nations League, e aí esse cenário, digamos assim, esse cenário negativo pode acabar se refletindo na Copa do Mundo. Outro jogo importante é Senegal e Holanda, que vai acabar acontecendo. E a gente vai ressaltar que Senegal sem Mané é uma coisa, né? Com Mané é outra completamente diferente. E sem contar com o seu principal jogador, realmente a seleção vai sentir. Mas tem alguns destaques importantes, como o goleiro Mendy do Chelsea, o Koulibaly, que é um excelente defensor. Também tem o Gueye, que há pouco era do Everton, Paris Saint-Germain, né? E é um time que tem ali os seus destaques por setor. É claro que não é um time homogêneo, recheado de grandes jogadores, mas é uma seleção que sim pode causar dificuldades para a Holanda. E a Holanda também, agora sob o comando do Van Gaal, que tem no pilar do seu sistema defensivo o Van Dijk, tem no pilar do seu sistema ofensivo o Depay, mas que também tem jogadores jovens com um destaque do PSV, que é o Gakpo, né, que vem em uma grande temporada, embora numa liga periférica, mas é um cara que pode acabar sendo um dos candidatos à revelação nessa Copa. E o setor de meio de campo com De Jong, tem também outros jogadores importantes que podem acabar acrescentando em qualidade a seleção da Holanda, que tem essa mescla de juventude com experiência que realmente eu sempre fui a favor no futebol, e a Holanda pode acabar chegando longe nessa Copa. E o último jogo dessa segunda-feira, no caso, é Estados Unidos e País de Gales, né? Num jogo que tem cara de decisão já de cara. Por quê? Irã, para mim, é o azarão do grupo. A Inglaterra vai passar sem maiores facilidades, isso é o que eu estou projetando. E aí, Estados Unidos e País de Gales é confronto, digamos assim, de dois pesos e iguais medidas. Porque, de um lado, Gales, que tem como seu principal jogador o Bale, que está jogando na Liga Norte-Americana, na MLS, né? Inclusive foi campeão. Tem o Ramsey também, mas que não vive lá seus melhores momentos. E os Estados Unidos tem uma seleção que é jovem, uma seleção que joga também prioritariamente na Liga, né? MLS, que tem alguns caras que jogam em ligas mais significativas, como é o caso do Pulisic, no Chelsea, mas que não tem também um time tão homogêneo. Gales é bem estável, assim como os Estados Unidos. Então é um jogo assim, com cara de empate, mas quem vencer praticamente dá um passo enorme rumo à classificação. Então é basicamente esse cenário que a gente queria trazer. Primeiro jogo da Copa, né, que poderia até ter tido mais, né, justamente no dia da estreia. E aí o Equador acabou vencendo o Catar por 2-0 sem maiores dificuldades e dando um passo importante para quem sabe disputar num jogo com contorno de decisão Senegal e Holanda. E Senegal já chega pressionado contra a Holanda, caso não consiga um resultado positivo. No grupo B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales, né? A Inglaterra tem a tendência de confirme seu favoritismo e vença o Irã em Estados Unidos e País de Gales. Meu palpite, no caso, vai ser no empate, tá? Em relação a Senegal e Holanda, eu prevejo uma vitória da Holanda, mas uma vitória apertada. 2-1, talvez. Aí é o nosso palpite. E pra ti, esses cenários aí, grupo A, grupo B, é só a primeira rodada da Copa. Tem muita coisa ainda para acontecer. A gente vai trazendo mais informações. Comenta aí o que tu achou. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu!